Ora, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Hoje é o segundo vídeo e este, como vocês já sabem, vai se chamar Tributo às Religiões Politeístas. Hoje também fiz um vídeo chamado Tributo às Religiões Monoteístas. Isto nesta concepção que vai ao encontro desta espécie de adoração que é praticada por vários povos do mundo durante quase toda a história da humanidade. E para quem chegou hoje, assim, a este vídeo, não é? Eu sou a expressão da história da humanidade. E pronto, e isso pode ser um problema para quem não tem o cérebro preparado. À parte disso, não há problema nenhum. Se for uma criança, vai entender perfeitamente. Porque pronto, as crianças não põem em causa, portanto aceitam. Isso é fixe. Ora, as religiões politeístas são o inverso das religiões monoteístas. Sendo que nas religiões politeístas existem, digamos assim, várias técnicas portanto, várias técnicas de associar e de falar aqui do... Porque, no fundo, vamos ver uma coisa. Isto é aquela coisa. Portanto, no princípio, mais ou menos no princípio da atribuição de valores, há quem considere que há várias coisas neste mundo que são sagradas no sentido porque não existe um conhecimento, okay, sobre qual a origem de. Okay? Portanto, no fundo, quase todas estas questões que estão associadas às religiões têm a ver com uma técnica de como é que se diz? De atribuir valor àquilo que ainda não foi explicado, okay, racionalmente, de forma a explicar aquele evento, seja ele qual for, como algo que, pronto, que mesmo não havendo uma razão que diga, portanto, a criação disto deve-se àquilo, não é? Consegue-se explicar o porquê que aquilo acontece. É quase a mesma coisa que porque é que os seres humanos e os seres vivos conseguem se mexer. Porque existe circuitos elétricos musculares que permitem isso. Caso qualquer ser vivo não tenham esses circuitos elétricos, cai morto. Se nós estivéssemos numa espécie de associação de tentar explicar isso, tanto é que existem tentativas de explicar isso, e nessas tentativas a explicação é, até agora, não é? Até agora a explicação foi que isso representa a alma. Tanto é que depois existe o tal, os tais 21 gramas que uma pessoa perde, qualquer homem ou qualquer mulher, e se calhar até os animaizinhos, perdem quando morrem. E aquilo são as tais 21 gramas que estão associadas à força que esses circuitos elétricos que existem no nosso corpo
reforçam, portanto, produzem como efeito do seu estado de movimento. Um copo de água. Olha, tenho aqui esta água que daqui a pouco vou beber, estou cheio de sede. Aguinha com limão. Isto, se estiver quieto, é uma coisa. Se estiver assim, é outra. Portanto, o peso associado ao movimento faz com que haja um peso maior. Só isso. Porque existe movimento, nada mais. Ponto. E, portanto, para várias perspectivas consideradas politeístas, é assim, as religiões, lá está, isto é bom um gajo explicar isto, porque isto é a parte mais importante. Que é assim, a religião, portanto, vamos considerar, as religiões politeístas, elas consideram vários deuses. Okay? E as religiões monoteístas consideram um só. Okay? À parte dessa questão, o que é importante entender é que até nas religiões politeístas, monoteístas, okay? No sentido salvo, excluindo o Islão, excluindo completamente o Islão, ele, digamos que é o único que consegue ultrapassar o problema, neste sentido de haver na mesma um Deus, mas lá está, não haver uma adoração sobre ele próprio. Okay? O resto de todas as outras religiões monoteístas e politeístas usam e praticam este cultivo de um Deus, ou de vários deuses. Agora, a questão toda é, todas as histórias associadas a estas religiões, sejam elas politeístas ou monoteístas, elas são técnicas, okay? Elas existem como técnicas que querem ensinar valores humanísticos e humanos. E, portanto, a única grande diferença entre as religiões politeístas e monoteístas é que ambas querem atribuir, quando se fala de um Deus ou de Deus, elas querem destacar intenções, querem destacar comportamentos. E para fazer isso, para dar a ideia, para quem lê a obra, seja qual for, de que certos homens ou certas criaturas tiveram certas escolhas, é mais fácil para alguém saber lidar com isso do que lidar com a expressão, uma única expressão que é boa e é má ao mesmo tempo. Okay? Que é criminosa e salvadora ao mesmo tempo. Portanto, não é? Portanto, no mínimo seria um Deus psicótico. Porque não havia uma linha que dissesse ele é bom, ou ele é mau. Não há. E para dar esta noção de completa, que é tudo e ao mesmo tempo é tudo bom, é tudo mau, que é tudo e um é nada, não é? Que no fundo parte do princípio do daoísmo e do taoísmo, que são perspectivas interpretativas não religiosas, mesmo que elas em alguns sítios tenham tornado uma espécie de religião, mas eles não têm deuses. É como o budismo. O budismo não tem deuses. E portanto, quer dizer, há ali uma outra perspectiva que considera um Deus, mas digamos que a sua maioria não considera deuses de nada. Nem existem anjos, nem demónios, nem... Existem energias. E as energias estão associadas às pessoas. Que nós somos corpos informativos de fluxo informativo. Portanto, energético. Okay? Isto depois pode ir ao encontro de outras coisas.
são muito mais interessantes a ensinar do que atribuir esta noção energética e ou de escolha e ou comportamental a expressões simbólicas. Porque lá está, a expressão simbólica leva a que muitos sintam a necessidade, sem pensarem, de cultivarem e prestarem culto a esse lado simbólico, chamado, como um padre aí, que por acaso é bem interessante, que chama-se a idolatria. E, no Islão, a idolatria é completamente proibida. Okay? O pessoal pode fazer o que quiser, no fundo, mas a idolatria é expressamente algo proibido. Tanto é que para eles, os próprios caracteres que eles escrevem, que aquilo é uma coisa assim, parece uns rabiscos, aquilo é que é a consideração de arte. A arte não pode ir mais longe do que aquilo. Para que não haja uma associação simbólica. Portanto, eles tentam evitar isso. E depois temos, seja as monoteístas como as politeístas, que usam e abusam desta necessidade da simbologia. Pronto. Agora, a questão é que as religiões politeístas usaram para destacar esses comportamentos ou essas escolhas, e, portanto, para ensinar os outros valores humanísticos e ou culturais. Uns atribuíram a noção de Deus para associar esse valor, seja o bom ou mau, seja o ladrão, seja o polícia. Eu, para fazer a noção de que existe um ladrão e um polícia, eu tenho que atribuir um símbolo, um corpo, para que haja essa noção. Senão aquilo não serve. Não há uma relação. Se não há uma relação sobre a sua função, logo a expressão, seja lá o que for, não pode existir. E portanto, este princípio faz com que houve alguns que usassem os tais deuses e há outros que usaram anjos. Anjos e demónios, e os outros é só deuses. Deuses bons e deuses maus. Mas o princípio de todos estes textos são esta noção de que existe uma necessidade de ensinar aos outros. Uma tentativa de ensinar aos outros. E usamos técnicas de atribuição de valor. E depois existe o problema que eu falei também no vídeo anterior, que é algo que ninguém escolhe. Okay? Que ninguém escolhe, ninguém pode prever isso, ninguém pode evitar isso. Okay? Que é, qualquer pessoa pode se apaixonar por um símbolo qualquer e, portanto, abraçar aquela ideia e aquele símbolo, mesmo que alguém, que o pai ou a mãe lhe tenham dito, portanto, lhe tenham dito que aquilo era mau. Mas eles não podem escolher aquela ação do filho. Não podem. Porque isso é uma coisa individual. É a mesma coisa que quando alguém escolhe a religião. Tem que ser uma coisa pessoal e individual. Quando já é forçado a partir do exterior, já é crime. Automaticamente. Okay? Na perspectiva puramente natural, que será a mais aproximada ao que será de Deus, e algo que, pronto, que é aproximado e ao mesmo tempo tem milhares de quilómetros de distância, okay? Mas o mais aproximado é esta noção. É esta noção que alguém, na descoberta de si próprio, encontra-se em algo mais que é identificado com ele. É a mesma coisa que o rapaz que nasceu e que sonhou, por algum motivo, houve ali uma situação na sua vida que pensou, eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro. E as crianças, nesse sentido, são deliciosas. Portanto, no sentido em que elas sonham e querem sonhar e querem ser aquilo.
Depois há um texto que também escrevi, que está lá no blog do Crítica Sem Piedade, que tem a ver com esta questão, não é? E que, no fundo, nós sabemos que quem sonha é quem cria o mundo. Mais nada. E depois nós temos dentro das religiões politeístas aquelas que nós sabemos a partir da história. Nós sabemos a partir da história que tem, portanto, toda a sua associação politeísta está associado a homens e mulheres. Okay? Portanto, nós sabemos que aqueles homens e aquelas mulheres existiram. Eram tipo de pele e sangue, osso. Okay? Simplesmente isso. Mas eles destacaram-se. Tal como o Cristo se destacou, outros homens destacaram-se na história da humanidade. E esses mesmos homens que se destacaram no meio da humanidade tornaram-se uma espécie de deuses. Sendo que há malta que abraça essa noção e depois, pronto, é inflexível com tudo aquilo que não vai ao encontro do Deus, da perspectiva do Deus. Isto é que é o problema, que é um problema psíquico. Tem a ver com o cérebro. Tem a ver com a nossa capacidade de focalização e autocomparação da informação, que é a única forma de nós conseguirmos compreender, seja lá o que for. É no exercício autocomparativo da informação. Mais nada. Uma pessoa podia estar parada o resto da eternidade a aprender constantemente. A partir de uma coisa que é irregular. E, tanto é que quase todas o conhecimento dos astros e etc. deve-se a isso, só. Então era malta que passou a vida a olhar para o teto, digamos assim. E que começou a encontrar padrões. E, portanto, pronto, conseguiu estruturar uma explicação mais lógica sobre aquilo que, em princípio, quando qualquer um olha para o céu, não associa, não faz. Portanto, só simplesmente luzinhas e assim. Portanto, em princípio, não é nada. Não. E, portanto, por exemplo, é que lá está. Eu um dia deste, até no Facebook, eu comentei a um rapaz que eu até seguia, o gajo. Ele partilhou uma fotografia, uma imagem do Shiva. O Shiva. Que é uma imagem, que lá está, alterada em prol desta noção fantástica de elevar e de embelezar um simples homem. Foi um simples homem. Mas depois houve esta necessidade, tendo em conta que depois conheceram a história do homem, não sei o quê, quiseram embelezar, quiseram dar-lhe uma noção muito mais criativa do que um simples homem, para ele se destacar sobre os outros. Não é? E portanto criaram aquela imagem, que é uma imagem que aparece o Shiva com várias mãos e não sei o quê. Pronto. E aquilo, não é? E que até metade é mulher e metade é homem. E isto depois vai ter em conta os princípios do Yin Yang e os princípios até do equilíbrio mental, etc. Portanto, para quem estudar aquilo sabe que aquilo não tem nada de... Aquilo representa só isso. Só isso. Mas a questão é que, nesta necessidade de embelezar algo que é simples e que pode ser horrendo, para alguns também, existe esta necessidade lá está, de criar isto. E portanto, como eu acabei de dizer, o Shiva era um homem. O filho do Shiva era outro homem. A mulher e a mãe dos dois, não é? Portanto, a mulher do Shiva e a mãe do Hanuman era uma mulher. Uma mulher. Ok?
Não era uma deusa, não havia nada. É uma mulher. Da mesma forma que temos a Maria, o Cristo e mais alguém. Tudo homens. E na história pagã, a única diferença em que curiosamente se aproxima e que vai ao encontro digamos que será e creio que não, até por acaso creio que não, mas pronto, o paganismo, okay, que faz a mesma coisa, okay, que quer ensinar via uma relação simbólica. Há uma relação simbólica e da mesma forma que existem todas as outras, okay, monogâmicas e poligâmicas. E poligâmicas, lá estou eu. Brain. Portanto, as politeístas e as monoteístas, todas elas usam a mesma técnica, a mesma mecânica para atribuir uma espécie de divindade, okay, a tudo o que, se nós quisermos assim associar como tudo o que existe no mundo, ora foi criado por alguém ou foi criado pelo homem, ou pelos homens ou pelas mulheres, não é? Criado no sentido que foi produzido, não é? Então, naturalmente que ou tudo, isto parte do princípio, ou tudo, monoteísmo, ou tudo foi criado pelo mesmo ser e pela mesma intenção, okay, ou cada particularidade que existe é um ser diferente dos outros. Pronto, isto depois eles vão ter um encontro do mesmo. A parte mais curiosa e mais bonita é isso. Não é? É que, tanto como a perspectiva puramente monoteísta considera que um único homem, portanto um único ser superior, que nem é ser, portanto é algo que não pode ser, que é ser mas não é ser, é uma contradição, é algo que não inatingível, okay? É a intenção da criação de tudo, de todas as coisas irregulares, e ao mesmo tempo existe algo que diferencia as irregularidades. E nesse sentido, pronto, mais uma vez, assim sendo, todas as religiões monoteístas pecam porque não respeitam as variações que o próprio Criador terá criado, não é? Para que, pronto, que eles não vivessem num quarto branco, paredes brancas, tudo branco, sem portas, sem nada. Pronto. Não havia água, não havia nada. Estavam ali, acordavam, nasciam, iam para uma sala branca, ou preta, tanto faz, a cor, depois a pessoa podia escolher uma cor e ficava ali até a morte. Pronto. Não podia fazer nada, porque não existia mais nada. Pronto. E, portanto, não havia variações de nada. E depois temos outra perspectiva politeísta que embeleza e destaca cada indivíduo e cada objeto como único. E portanto, numa sequência de 10 flores, vamos supor 10 rosas, ou 10 cães, ou 10 homens, todos entre eles são diferentes, todos entre si. E ao mesmo tempo fazem parte de uma família. Sendo que até as rosas têm consciência. Esta é aquela parte que eu, pronto, como não sei, não é? Não tenho capacidade. Eu tenho a capacidade de saber que os cães têm consciência do seu próprio corpo. E o que me diferencia a mim de uma pedra é eu ter consciência do meu próprio corpo. Contudo, eu sei que um cão, mesmo que houvesse, não iria ter a capacidade de desenvolver um raciocínio
não ia ter capacidade de desenvolver certas coisas, tipo aprender a falar português, ou inglês, ou chinês. Não tinham a capacidade de fazer isso. Okay? Contudo, eles são capazes de ter escolhas inteligentes. E, portanto, o que eu queria dizer é que é a parte talvez mais contraditória e mais bela que separa estas duas noções. É que tanto em algumas tribos e, portanto, culturas e subculturas africanas, como igualmente algumas tribos ou subculturas indígenas, okay? Mesmo havendo esta noção de que só existe um único espírito superior, okay? E portanto, onde há um princípio, portanto, monoteísta, todos os seres vivos cumprem um papel de consciência. Okay? Um papel de consciência. Há uma atribuição de consciência sobre o cão e a planta. E, portanto, há um respeito. E esse respeito nasce via esse princípio. E, portanto, existe uma espécie de politeísmo dentro do monoteísmo. Que é estupidamente interessante. As coisas mais deliciosas, como mecânica, que conseguiu juntar tudo em algo que tornou aquilo belíssimo. É belíssimo. E depois, mais uma vez, isto... Lá está. Existe uma desordem. E há quem não goste de desordem. Há quem... seja demasiado compulsivo e paranoico com a ordem. Se for das coisas dele ou dessa pessoa, não há problema nenhum. Eu também, em algumas coisas, eu preciso ser organizado. No resto, aquilo que não é meu, eu não sinto necessidade de arrumar. Porque aceito. E, portanto, nesse sentido, por exemplo, existe esta perspectiva que vai ao encontro de uma espécie de teoria do caos, em que esse caos é organizado. Mas existe depois pessoas que querem transformar e reformular a organização do que é natural para uma noção mais aproximada da sua própria noção pessoal. E depois existe o tal problema que eu falei logo ao início. Falei no outro e falei em vários vídeos já 30.000 vezes e vou repetir. Que é esta noção de que ninguém escolhe o que cada um se vai apaixonar. E há várias coisas muito estupidamente interessantes. Eu, por exemplo, falei do... Eu antes de falar disso, até queria falar simplesmente desta noção de que houve, por exemplo, conheço um rapaz que se tornou uma espécie de... Eu não lhe chamaria um hacker, não é? Mas um gajo que tem assim... Já conheci um ou dois até. Em que tem assim uma aptidão para a informática que... onde é que ele foi buscar isto? Não é? E aquilo já nasceu com ele. Quer dizer, aquilo nasceu desde pequeno. Alguma coisa mesmo muito pequenina que, deu-lhe aqui o clique e ele começou a apanhar todas as mecânicas que fazem parte da lógica. E que muitas vezes até o pessoal que passa a vida a pensar como é que pode evitar certos problemas, não sei o que, não consegue. Portanto, há malta que se destaca. E os pais desse rapaz não têm nada a ver com eletrónica. Nem com eletrónica, nem com informática, nem com robótica, nada. Zero.
E ele desenvolveu aquilo. De uma forma magnífica. E a questão é, ninguém escolhe o que o outro vai se relacionar. E ninguém deve impedir que isso aconteça. Porque depois, lá está. Uma das coisas que, por exemplo, eu por acaso dou grande valor, por exemplo, a esta noção do budismo. Porquê? Porque o budismo, e até o hinduísmo, e o taoísmo, e por ali fora, eles são explícitos. São pornograficamente explícitos. Nestas noções. Para que não hajam depois dúvidas sobre... Quer dizer, por exemplo, o taoísmo chega a ser vago. Chega a ser tão vago que às vezes parece que, sei lá, aquilo podia ser para qualquer coisa. E isso é que são os princípios, ok? Não existe um princípio explícito e direto e outro estupidamente vago. Mas o direto, lá está, não vai fazer com que não hajam dúvidas. É só aquilo. O estupidamente vago não vai dizer que há alguma coisa. É a capacidade do outro ser considerar alguma coisa a partir daquilo. Portanto, isto são exercícios de psicologia e de comunicação. Okay? E, portanto, depois, a única coisa que liga estas três noções, okay, ou estas duas noções principais, okay, onde queria dizer, se calhar três, porque lá está, as religiões, por exemplo, o cristianismo destaca-se numa espécie de uma terceira, em que juntou o explícito, a necessidade do explícito com a necessidade do vago. Então ficou aqui no meio. E se calhar naquela perspectiva do o meio é virtude, não é? Mas, entretanto, o caso é que cria o problema das duas. E juntas numa só, não é? E, portanto, é bombástico. Pronto. E, portanto, em alguns aspectos, nesta questão da comunicação entre pessoas, é importante que haja uma comunicação minimamente explícita. A maior parte dos casais que quiseram, portanto, pensaram em ter um filho, falaram que quiseram ter um filho. Não disseram coisas bonitas, indiretas, que fossem ao encontro daquilo. E que, se ela tiver a capacidade de pensar a mesma coisa que ele, se calhar ela... Não. Aquilo tem que ser direto, tem que ser explícito. Explícito nesse sentido, direto, para que não haja dúvida sobre a comunicação. E, portanto, depois lá está, tudo isto aparece como esta necessidade de ensinar os outros, okay? A lidarem com esta noção de relação energética e ou simbólica e ou associada a uma intenção. Portanto, a única coisa que liga todas as perspectivas espirituais e religiosas é o cuidado da intenção. Até aquelas que não querem nada com os outros. Portanto, a intenção continua a ser, por exemplo, o cuidado do próprio, nada mais. Mas parte desse princípio, parte dessa intenção. Esse princípio. Esse objetivo. E isto, portanto, esse princípio, esse objetivo, a intenção, abre o mundo da justiça. A justiça, que existiu desde sempre neste mundo, cumpre um papel neste princípio. Um princípio da intenção. Se a intenção foi boa, não é algo de criminoso. Se a intenção é má, torna-se mais possível de ser criminoso. E ela parte sempre deste princípio. Okay? E, portanto, o próprio conceito de justiça e, portanto, o papel judicial nas sociedades democráticas
fez uma abstração enorme, tendo em conta, portanto, algumas sociedades religiosas, ou em tempos em que, quer dizer, hoje em dia há pessoas que querem produzir isso, não é? Mas na associação de darmos prioridade ao papel judicial, o papel judicial é isso que faz, supostamente, ok? Isto, pronto, sem as especulações que depois nós às vezes começamos a ler notícias e enfim, nós dizemos, mas isto não era suposto ser ao contrário, não é? O gajo que teve aquele comportamento não ser polícia e portanto ser um bandido, mas pronto, ultimamente às vezes as coisas aparecem por esse lado também. Pronto, e mais uma vez isto tem a ver simplesmente com estas noções de autodomínio, intenções e pronto, e pouco mais. E portanto a necessidade de fazer justiça, nada mais. E como eu disse noutro vídeo qualquer, todos os que têm a necessidade de fazer justiça, para fazer justiça, têm que ser criminosos e diabólicos. Todos, sem exclusão. O primeiro princípio para fazer justiça de algo, ou de alguém, ou sobre alguém, que em princípio, e isto depois é o grande... Nós aqui no Porto dizemos o grande broche, não é? O broche também pode ser um botãozinho, pronto. O grande botão, é? Aquela coisinha, uma coisa enorme. É um botão, é uma figura, uma coisa qualquer. O grande broche, também pode ser uma espadela. E a cena é que é um grande problema e ao mesmo tempo uma coisa bem fixe, não é? Que é o quê? É que para fazer justiça nós estamos a interferir e a parar e a bloquear algo que mesmo que alguém tenha feito aquela ação com o propósito de fazer aquela ação, ela está a fazer aquilo porque existe essa possibilidade e essa oportunidade. Nada mais. Portanto, existem dados suficientes na realidade que permitem que aquela ação seja feita. E, portanto, ter sucesso. E, portanto, ou entramos nesta concepção que é preciso... e, portanto, o que divide aqui digamos, que vai ao encontro do que seria o paganismo, mas que não é. Mas, portanto, seria algo... Mas podia ser ao mesmo tempo. Lá está. Era mais uma coisa contraditória. Que é, se partirmos do princípio que nós precisamos e há uma necessidade de parar uma ação e de julgar alguém por uma ação que teve, tendo em conta que havia tudo no ambiente para que aquele evento específico pudesse existir, okay? Podia ter, caso contrário, não podia existir, não tinha sucesso, mas nada. Portanto, julgar aquilo, então andamos nisto já há vários séculos, não é? Em que a justiça toma um papel, não é? De justiça em prol de um valor qualquer. E nisto, claro, obviamente os outros vão querer também cumprir justiça sobre a pessoa que quis fazer justiça sobre o outro. E depois, isto não há necessidade disso, tendo em conta que o que há necessidade e que o que deve ser o propósito é tentar indicar depois daquilo acontecer. Isto faz-me lembrar um filme que se chama-se, isto até associado ao vídeo anterior, que chama-se Metalhead. Portanto, está associado ao heavy metal, por exemplo. O heavy metal daquele mesmo extremo, daquele mesmo um gajo ouve aquilo para aí durante meia hora e começa
está pesadão, man. Pronto, é isso. É quase como ver um filme de terror e há certos momentos, certos ambientes musicais que nós nem precisamos de ver nada, não é? Nós já estamos com medo por causa do ambiente, nada mais. É o ambiente. Portanto, é isso que cria o medo e o terror e aquelas coisas todas. São o ambiente, nada mais. É a música, portanto, a própria noção musical, vibracional, harmónica, etc. Espacial, é tudo. É tudo. Que é o Metalheads. Isto é sobre é um filme sobre uma miúda que tem um irmão. O irmão gosta de heavy metal. E nisto, num dia qualquer, o irmão tem um acidente e morre. E ela ainda é bastante nova, portanto, depois, entretanto, vai para o quarto do irmão, começa a mexer nas coisas dele, começa a ver as coisas que ele gostava e deixava de gostar, entregou-se à ideia que ela precisava de abraçá-lo, mas como não podia abraçá-lo, abraçou tudo aquilo que ele abraçou, para ir ao encontro dele. Há noção? E claro, depois todas aquelas simbologias já associadas e afins foram ao encontro daquilo. Mas a parte mais bonita daquele filme, e nesse sentido, aquilo é uma lição para qualquer religião monoteísta que tenha necessidade, portanto, para qualquer pessoa de uma religião monoteísta que tenha a necessidade de castigar mais alguém. É que, lá está, os pais começaram a ficar meio malucos, porque qualquer pai ou qualquer mãe que tenha desejado ter um filho e que tenha passado a sua vida no seu melhor, a cuidar do melhor para ele, se perde o filho, como é obviamente vai ficar assim meio tolinho, não é? Já quando nós perdemos os pais é a mesma coisa, ficamos assim meio tolinhos. E portanto, eles portanto, depois deixaram que a filha se transformasse, porque sabiam que havia ali um amor gigante, um amor tão grande que ela se dedica lá àquilo. Gravou um álbum, não é? Num sítio isolado. A mulher estava isolada do mundo e ficou ali durante anos e anos. E portanto, nesta noção de entrega do amor e do potencial criativo, okay, que alguém que se entregou a alguma coisa criou. E o que eu queria dizer é que a única pessoa que fez com que a mulher, de algum modo, soubesse respeitar o inverso, que era a Igreja, portanto, e depois respeitar os outros que amam a Igreja, okay? Portanto, e depois criar também mecânicas, a própria pessoa, que era o padre, que criou também as mecânicas para que as outras pessoas da comunidade soubessem apreciar a expressão que ela produziu. Como sentimento, como emoção de si própria. Tem um vídeo chamado Informação do Corpo. Está associado só a isso. Portanto, é esta necessidade de projetar e eu transcrever o lado emocional em música. A música é só isto. Nada mais. E portanto, a única pessoa que conseguiu fazer isso foi o padre. E o padre não usou violência. O padre não a espancou. E ela, lá na aldeia, fez umas borradas assim balantes. Ela não foi presa. Porquê é que não lhe acontece nada disso? Porque eles sabem a história dela. Porque a partir do momento que nós compreendemos o porquê, a razão, aceitamos o fim. Quando nós não entendemos, não há uma relação informativa sobre a ação que estamos a ver e o princípio, nós não sabemos lidar com ela. Negamos-la. Porque não existe uma relação direta e que lá está, que faça sentido aqui. Porque para educar pessoas, isto não é preciso dizer-lhes nada. É preciso, muitas vezes, pronto, como eu dizia no outro texto que escrevi lá, que tem a ver com a educação. E que, no fundo,
a maior parte das crianças, se nós formos irónicos e provocadores com elas, no sentido de... sim, olha, o que era bom era tiraste já aí da ponta abaixo. Sei que era bom. Com este ar de riso e assim, meio maluquinho. Elas, tipo, 99,999% vão dizer, este é tolinho e pronto. E só diz borradas. Elas não precisam de que alguém lhes diga não ter tiros da ponte. Porque isso está a dar a informação toda para que ela ponha em questão o porquê. No fundo, lá está. Há coisas que, pronto, um gajo só aprende passando por lá. Nada mais. E pronto. E eu tenho que lidar aí com a malta do... Os amantes que são completamente inversos a mim, mas que têm o mesmo princípio que eu, que é a filosofia. E a verdade. Pois. A verdade, isto é só mental, nada mais. E é este potencial de que ninguém escolhe o que o outro poderá querer ou desejar fazer. E que ninguém deverá ter necessidade de impedir que seja lá quem for, faça seja lá o que for. Mesmo que o princípio da necessidade de justiça, uma vez mais, que é comum a todas as religiões do mundo e a todas as perspectivas puramente interpretativas e espirituais, querem atingir nessa sua necessidade de aplicar uma espécie de noção minimamente justa para todos. E pronto. E é assim. O vídeo vai ficar aqui. Este foi muito maior do que o anterior. Isto já pareceu uma palestra. Sou eu a falar sozinho com vocês. Olha, não é mau.